Pessoal, bom dia. Hoje não estamos aqui com Sheila, que está em uma reunião da diretoria da Bracon, mas eu sou o coordenador do GT de Inovação, Newton Lemos, tá? Eu queria dar boas-vindas para todo mundo que disponibilizou esse tempo aqui para estar com a gente. Hoje nós vamos receber Lucas e Ana Catarina da Balt, vão falar sobre... Eles extraíram 3 pontos de uma pesquisa de tendência, focada em 24 a 25, e vão abordar aqui alguns pontos interessantes aqui para a gente, tá? Vou aproveitar aqui e passar aí logo a palavra para os meninos, porque tem uns cases, tem um material para eles apresentarem aqui bem legal, então agora a palavra está com eles. Gente, ó, bom dia para todo mundo. Obrigado aí pela disponibilidade, tá, de vocês estarem. A gente sabe que 11 horas é um horário que tem um monte de gente em reunião, que está trabalhando, então pode deixar que a gente não vai se estender demais também aqui, para depois todo mundo também ter acesso, né? Carol vai compartilhar aí com a galera, com os associados também. E novamente agradecer aí o convite da gente vir aqui para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem visto na Balt. Vou apresentar um pouco, depois a Ana vai falar um pouco aí sobre as tendências. Enfim, e aí eu queria, né, primeiro me apresentar. Meu nome é Lucas, a Ana depois vai falar um pouco dela também. Nós somos fundadores da Balt, que é uma agência de pesquisa e estratégia de tendências aqui de São Paulo, fundada a partir da SPM, né, do doutorado, programa de doutorado da SPM, e que vai trazer algumas metodologias que vocês vão ver um pouquinho. Mas o objetivo hoje aqui não é falarmos da agência, mas falarmos sobre comportamentos que a gente tem identificado e que podem ser interessantes, serão interessantes, importantes para o setor da comunicação, o mercado da comunicação como um todo, né? São comportamentos que envolvem, como a gente está falando de comportamento humano, isso envolve diversos setores e nada mais humano que a comunicação, né? Então a gente entendeu o que está rolando no mundo, o que está rolando na sociedade, a gente entende que é muito importante, né, para nossa atuação. Então vamos, Ana, você pode compartilhar, por favor? Sim. Hum, Acho que é legal também você se apresentar, né, Ana? sim. Bom, o Lucas já. Pera, que tá com muita coisa aqui. Só um minutinho. O Lucas ele já apresentou um pouquinho a About, né? Então, eu vou começar falando sobre o que nos traz aqui hoje, né? Muito rapidamente, assim, acho que já está até ficando um pouco desgastado falar de pandemia, mas é sempre importante a gente localizar as coisas no tempo e espaço, né? Quando a gente está falando de comportamento, os comportamentos eles mudam muito e eu, por exemplo, tenho um comportamento de manhã, eu vou ter um outro comportamento completamente diferente à noite, então imagina, né? Quando a gente está falando aí da sociedade, a sociedade muda bastante. Mas acho que é muito importante, né? Eu gosto de abrir quando a gente vai falar sobre esse relatório, sempre eu faço uma analogia, eu faço duas analogias. Aliás, eu sou a pessoa das analogias, vocês vão ver aqui hoje. Eu faço duas analogias. Sabe aquele snow globe, aquele brinquedinho que muitas vezes é um item de turismo, quando você vai para algum lugar diferente, que você compra, né, aquela bolinha que tem, sei lá, tem Estátua da Liberdade, e daí você chacoalha e cai neve. Eu brinco que a pandemia da Covid, ela foi tipo isso no nosso mundo. É como se o mundo estivesse dentro dessa, capsulado dessa snow globe, e alguém, não sei quem, não sabemos quem, chegou e chacoalhou aquilo e tudo virou de ponta cabeça, né? Assim, não precisa falar mais a respeito disso, porque todos nós vivemos isso, né? Infelizmente. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante disso, e que daí vem a segunda analogia, se a Terra estava, né, dentro desse snow globe, nós estamos dentro da Terra, é como se e eu falo a gente porque todos nós somos consumidores, né? Os consumidores tivessem sido jogados de um avião, sem paraquedas e sem nada para se segurar. Então, a gente estava em queda livre,
e tudo aquilo que a gente conhecia, tudo aquilo, né, que a gente identificava como a minha identidade, quais são os meus valores, quais são os valores da minha família, quem são essas pessoas que estão do meu lado, né? Muitas vezes a gente acabava não sabendo muito para onde ir, né? A gente viveu uma crise assim sem precedentes, eu diria, pelo menos na história mais recente, né? Que foi algo que pegou literalmente o mundo inteiro. E esse consumidor que foi jogado desse avião sem nenhum paraquedas, começou a tentar se agarrar em alguma coisa. E a gente, né, a gente tem a gente trabalha muito, né, com as ciências humanas, ciências sociais, ciências humanas, e tem um sociólogo muito famoso, que você já deve ter ouvido falar, que é o Zygmunt Bauman, que ele falava desse mundo líquido, né? Um mundo em que as coisas mudam tão rápido, são tão fluidas que nada dá tempo de se solidificar. E por conta da pandemia e nessa agitação toda, é como se o mundo ficasse ainda mais líquido, e nessa, né, de ficar ainda mais líquido, a gente foi para o extremo oposto, precisamos de coisas sólidas, precisamos de algo no que nos agarrar. E daí que nasce, né, esse mapeamento de todo esse preâmbulo aqui, só para dizer que foi daí que nasceu o nosso relatório de tendências de comportamento para 2024, que é justamente esse consumidor que está ali em busca, né, de algo a se agarrar. E eu lembrei que eu não me apresentei, mas eu vou me apresentar, só um minutinho. Então, né, nós somos a About, o Lucas já fez uma entradinha aqui, a gente veio muito, né, desse DNA de pesquisa, negócios e humanidades, né? Então a gente usa muito sociologia, antropologia, psicologia para falar de tendência, né? A gente, quando fala de tendência, a gente está olhando muito menos para o que vai mudar e mais para o que vai permanecer, né? A gente acredita muito nisso, de que as tendências elas são uma linha contínua, né? E a gente vai trazer aqui alguns cases e explicar um pouquinho também das nossas metodologias, né? Como que a gente chegou em cada uma dessas tendências, para não parecer que eu sou aqui a Márcia sensitiva que está adivinhando o futuro, né? Através das vozes da minha cabeça. Então vamos lá, falando muito rapidamente sobre mim, para entrar logo no que interessa. Eu sou Ana Catarina Holtz, né, como está escrito aí na telinha de vocês. Eu sou head de pesquisa aqui na About, né, sou co-founder. Tenho doutorado em consumo pela SPM, tenho mestrado em semiótica pela PUC, sou professora do SENAC na graduação e na pós-graduação da SPM. Tá, o Lucas já se apresentou, e o Emanuel aí é o nosso, está junto conosco na diretoria também, tem uma longa carreira dentro da publicidade. Bom, aqui alguns dos nossos clientes, né? Então, como eu falei, né, esse report 2024 é sobre esse consumidor que está querendo, que está precisando e que estamos precisando, porque, né, como eu disse, todos nós somos consumidores, dessas novas referências, tá? Então, vamos lá. Que muito rapidamente o nosso índice, esse report, inclusive quem tiver interesse, né, a gente pode disponibilizar, porque ele é público. A gente divide, são 9 tendências que estão divididas em 4 capítulos, digamos assim. E a lógica desses capítulos é o que a gente chama de narrativas humanas. O que são narrativas humanas? São as grandes histórias, os grandes drivers de comportamento que movem a sociedade, independente do tempo e espaço dela. Então, por exemplo, uma das narrativas humanas é o running out of time, né, a tentativa de capturar o tempo. E essa é uma narrativa que ela está mapeada há muito tempo já, inclusive, assim, 4.000 anos antes de Cristo, tinha livros da Índia que falavam sobre viagem no tempo, né? Então, é uma coisa que não começou com De Volta para o Futuro, né? É algo que está na nossa sociedade, que está, né, antropologicamente, na humanidade. Essa busca por capturar o tempo, congelar o tempo, adiantar o tempo, atrasar o tempo, né? Aquele filme Clique, do Adam Sandler, né? De você ficar ali controlando o tempo. E essa narrativa a gente vê que ela influencia, por exemplo, vários mercados, como o da busca pela beleza, o da busca pela juventude eterna, né? A galera aí tomando Ozempic, né? Aquele remédio lá para emagrecer,
né, cirurgias plásticas, enfim, essa busca por permanecer sempre jovem. A gente traz aí, né, o Running Out of Time, tentativa de capturar o tempo, Forbidden Fruit, o fascínio do proibido, né, tudo aquilo que é escondido, a gente tem mais curiosidade. Tribe Belonging, que é uma narrativa muito forte sobre pertencimento, né, sobre construção de identidade via grupo, e também Me Against the World, que vai ser, inclusive, a primeira que eu vou falar agora, que é essa relação entre eu e o mundo, né? Como que eu me formo em relação ao mundo. Então, são 9 tendências, divididas aí nesses 4 capítulos. A gente vai falar um pouquinho de 3 aqui, tá bom? Então, vamos lá. As 3 tendências que a gente selecionou para bater um papo aqui com vocês é a independência Bluetooth, autoridades por experiência e intimidade livre. Então, começando pela primeira tendência, né, independência Bluetooth, esse termo veio muito de como a gente tem percebido uma nova maneira de se relacionar, né? E esses relacionamentos, eles não são só relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, mas relacionamento como um todo. E a mesma lógica da conexão Bluetooth, né? A conexão Bluetooth, ela é muito intensa e por proximidade, né? Então, eu tenho no meu celular, eu tenho uma conexão Bluetooth com o meu fone de ouvido, ou no meu carro, quando eu entro no carro, imediatamente ele vai e conecta. Eu não preciso fazer nenhum esforço para gerar essa conexão, porque uma vez já estava pareado, toda vez que chegar perto, ela vai se conectar. Mas, justamente por ser uma conexão de proximidade, ela é quase sempre passageira, né? Então, é uma proximidade sem compromisso, é uma forma de relacionamento em que eu busco intensidade, mas meio que por conveniência, né? Então, trazendo aqui, né? A gente vê conexão, afastamento, reconexão. O que a gente vê hoje, né, desses cidadãos Bluetooth ou consumidores Bluetooth, é essa lógica de eu me conecto, vivo aquilo de maneira muito intensa, eu me desconecto, eu me afasto, me desconecto, e tudo bem, quando me reaproximar, a conexão vai ser a mesma, não vai ter nenhum tipo de perda. E isso é uma coisa que a gente está vendo, né? Jovens da geração Z, 60% deles preferem plataformas de namoro para conhecer pessoas, tá? Sim, puxar assunto na fila do supermercado parece ser uma coisa muito de filme e não mais a realidade dos jovens da geração Z, né? E isso que a gente vê enquanto tendência, né, é que essa conexão, essa independência Bluetooth deve gerar nos próximos anos uma demanda cultural por experiências que são imersivas, né, e que são intensas, mas que não têm necessariamente um compromisso de longo prazo, né? Então, trazendo aqui, né, da onde que surgiu isso, né, como eu falei, não sou Márcia Sensitiva, apesar de adorar Márcia Sensitiva, essa tendência a gente partiu muito, né, dessa análise dessa narrativa humana, que é o que eu falei, que são esses grandes drivers de comportamento que movem os consumidores, independente de aonde eles estejam, em que tempo que eles estão vivendo, né? Então, essa relação do ser humano com o mundo, né, que o cerca, quem sou eu, né, o que que eu tenho que fazer na sociedade, como eu devo me portar, né? A gente está aqui numa palestra, né, num webinar com várias pessoas. Como que eu me comporto? Eu abro a câmera ou não abro a câmera? Eu falo o meu nome, eu falo que eu estou em São Paulo, mas eu nasci no interior, eu cresci numa cidade de 50 mil habitantes. Isso é relevante? Isso não é? Né? A narrativa humana, Me Against the World, trata justamente isso, e é um driver que fala muito sobre autenticidade, né? O meu modo único de ser e estar no mundo, né? É como eu me porto e como eu me torno um indivíduo, né? Individual. Eu tenho uma família, eu tenho amigos, mas eles não me representam na totalidade, porque eu sou um ser único, né? Então, aqui falando de família, né? Eu trouxe, não sei se vocês já ouviram falar, isso é um site, chama Modemily, e está falando sobre novos modelos de família. E quando eu estou falando novos modelos de família, eu não estou falando das famílias multiespécies, como, por exemplo, é a minha família. Eu moro com a minha calopsita, né?
que não me considero mãe de pet, eu acho que um pouquinho longe de mim, né, uma calopsita, mas a gente vê várias configurações, né, diferentes de família que a gente vê hoje, diferente daquela família do mãe, pai, filhinhos, de preferência um casal, com um cachorro, um gato, né? Hoje a gente vê diversos modelos de família, mas o que chama mais atenção é que essa família é uma família que não tem laços amorosos entre os pais, né? Você se junta para ter um filho. Então, eu vou trazer aqui um videozinho, eu espero que esteja com legenda, tá? Mas é um vídeo canadense. An attractive woman meets a handsome man. Deixa eu colocar a legenda aqui para ficar mais fácil. Eita. Bom, não estou conseguindo, então vai em 2 inglês. years later, a beautiful baby boy, the epitome of a traditional family. Think again. This is a modern relationship. We met online on a co-parenting website. It feels very much like dating, you know? It feels very much like dating with a different intentions. Met at a cafe the first time and hit it off, and we went for a walk afterwards. It was a nice fall day. I mean, it was a bit picture perfect kind of thing. I had butterflies in my stomach, and I knew right away that we were going to have a good time. And I also thought that he was just gorgeous and lovely, so that was great. But after several months, we decided that this was the right thing. We wanted to do this together. Why co-parenting and not another way of having a child? At 40, I found myself single and realized that the dream to be a dad was still there for me. Regardless of being single or partnered, as a gay man, the route to having a child was always going to be something of an adventure. When I was 35 years old, I separated from a relationship, and I have a daughter from that marriage. And I've always known that I wanted 2 kids. I also didn't want to do it alone. And I think that, you know, we need to raise children in communities and families. Like, it's really tough stuff doing it fully on your own. Brendan and Tatiana are not alone in this. There are 2,000 Canadians registered on Modamly. That's the co-parenting website that they met on. And one quick search shows you that there are several more sites, including Family by Design, Pollen Tree, and Pride Angel. I was a little unprepared for how novel of an idea this seemed to everybody. Some responses took me off guard a little bit, like, what are you doing? You know, this is crazy. Like, are you giving up on love? Because, you know, I'm a straight person having a baby with a gay person. A lot of people saying like, wow. Bom, já deu para entender o contexto? Então, o co-parenting, né, essa família platônica, né, o Modem, ele tem como modelo de negócios essa paternidade, né, esse match de pais que desejam ter filhos, desejam não só ter filhos, não é só você ir lá, né, sei lá, eu quero produção independente, são pessoas que não querem ter uma produção independente e que vão, né, nesse site, nessa plataforma, vocês viram, tem outras aí, né, que buscam parceiros ideais para criar um filho, para ter um filho, sem ter necessariamente, né, aliás, obrigatoriamente, sem ter vínculo amoroso com esse parceiro. Então, a gente viu ali o caso, né, essa pessoa, que era uma mulher hétero, que já tinha uma filha, que sempre quis, ela sabia, né, ela fala, eu sempre quis ter 2 filhos, eu não queria fazer isso sozinha, e ela foi ter filho com um homem gay, que também tinha o sonho de ser pai, né? Esse sistema, né, de sites lembra muito os sites de relacionamento tradicionais, né? Ele só não é um Tinder porque ele ainda não tem um aplicativo para você dar os matches ali, mas é muito parecido, né, com o que a gente tinha lá, Amor Perfeito, enfim, tem vários esses sites, já foram mais populares, né? Então, a lógica não é a busca pelo parceiro amoroso, mas a busca por formar uma família. Aqui no Brasil tem o app, né? Tem um site que também tem um aplicativo ainda um pouco rústico, podemos dizer assim, chama Pais Amigos, que é essa plataforma que funciona de modo muito semelhante ao Modemly. Bom, talvez ter um filho com um desconhecido, com alguém que você conhece ali via matchmakers, possa parecer um pouco extremo. Então, a gente trouxe aqui
que inclusive dentro da About a gente está fazendo algumas experiências e alguns membros da equipe participaram do Confra. Confra, não sei se vocês conhecem, tem aqui em São Paulo, acho que tem em BH também, acho que tem no Rio de Janeiro. O Confra é uma experiência gastronômica em que você conhece novos amigos, novas pessoas, são 9 desconhecidos que vão jantar. Vão para um restaurante, você chega, assim, você coloca, você responde, né? Quando você se inscreve, você responde rapidamente ali um questionário de perfil que tem a idade, seus gostos, se você tem, por acaso, algum tipo de restrição alimentar, né? E quando chega a hora, quando chega o dia, você recebe por e-mail qual vai ser o restaurante, quantas pessoas vão comer com você, e é isso. Você chega lá e tem outras 6 pessoas, 5, 6 pessoas, né? Depende ali do dia, que você provavelmente nunca viu na vida. E você tem esse jantar, e depois, inclusive, tem um after e tal, tal, tal. E é muito interessante ver como as pessoas elas estão utilizando esse tipo de serviço como uma alternativa, né, ao tradicional Tinder, por exemplo, ou, né, ou essa lógica de estou numa cidade nova, não tenho amigos, não consigo me conectar com as pessoas do meu trabalho, não sei como fazer novos amigos, e daí você vai para esse tipo de experiência, que é o Confra, né? E é muito interessante a maneira como eles definem novos amigos a um jantar de distância, conectando pessoas através da gastronomia, né? Então, é uma coisa bem interessante que tem, né? Tem outras startups que estão trabalhando em cima disso, mas é essa lógica de eu quero me conectar com pessoas e eu vou deixar isso para o destino, para um matchmaker, né? Então, o que a gente vê aqui, dentro dessa independência Bluetooth, dentro dessa tendência, é que essa lógica do co-parenting, né, da parentalidade platônica, né, dessa família platônica, ela está dentro de diferentes manifestações, né? A gente escolheu aqui uma dessas manifestações, mas a gente vê, por exemplo, essa lógica, né, dessa independência Bluetooth, dessa conexão, desconexão, né, como, por exemplo, os aplicativos de streaming, né, as plataformas de streaming, que também tem essa mesma lógica, plataforma de matchmaking, os festivais, né, aquele famoso amigo de festival, amigo do rolê, que você vai, então às vezes você compra para ver um show, mas você vai, passa num palco, vai no outro, vai numa ativação, né, então os festivais também têm essa mesma lógica. Blind Meeting, né, que é muito parecido com o Confra, como eu tinha falado antes, né, namoro com inteligência artificial, até se não me engano, o UOL lançou uma série recentemente de uma jornalista que topou, uma jornalista investigativa que topou fazer um app ali que fazia um namorado virtual de inteligência artificial, né? E a lógica do freelancer, né? Que cada vez mais aí está se assumindo como um novo modelo de trabalho muito importante, tá? Então, a gente vê, né, a independência Bluetooth dentro dessa narrativa humana do Me Against the World, ela se desdobra, né, em diferentes manifestações e que mostram, né, e quando a gente está olhando, quando a gente está falando de tendência, quando a gente vê essas várias manifestações em diferentes lugares, isso mostra a força da tendência, né? Então, não é aquela coisa de separar o que é o bizarro, o que é o estranho, do que é a tendência. Então, a gente vê isso pulando, né, em vários setores. Então, o que a gente, resumindo essa primeira tendência, o que a gente vê é essa lógica, né, do aproveitamento máximo, mas com uma distância controlada, né? Eu quero algo muito intenso, mas eu quero ter o controle de quando eu vou ter essa intensidade, né? Quando que eu vou me aproximar, quando que eu vou me afastar. Bom, indo agora para a segunda tendência, nós temos autoridade por experiência, que eu confesso que talvez seja uma das minhas favoritas, tá? É uma das que tem alguns dados assim que eu fico, meu Deus. Bom, autoridades por experiência é a lógica do especializados pela vida, né? Então, a gente vê, de novo, como eu falei, para a gente ver força de tendência, a gente precisa ver o mesmo fenômeno se manifestando em diferentes áreas. E a questão da autoridade por experiência, a gente vê na saúde, a gente vê no trabalho, a gente vê nas finanças,
novas autoridades que estão surgindo e que saíram dos escritórios, dos mestrados, doutorados e que chegaram às redes sociais, ou melhor, ao nosso próprio espelho, porque a rede social nada mais é do que o nosso espelho, né? A gente quer ver pessoas que são parecidas conosco, pessoas que estão próximas da gente, pessoas que são relacionáveis, né, com o que a gente acredita. Então, o que a gente vê é que se antes a autoridade, né, ela era muito ligada à questão da técnica, eu precisava ter um diploma, eu precisava estudar 6, 7, 10, 20 anos para ser especialista em alguma coisa, hoje está valendo muito mais a experiência compartilhada. A gente viu isso dentro da relação de saúde, então, como eu disse, né, tem alguns dados que são bastante impressionantes, e são dados de 2022, o que indica que muito provavelmente hoje, se fosse repetir essa pesquisa, eles seriam maiores. 33% da geração Z considera TikTokers mais confiáveis do que médicos, enquanto 44% deles recorrem primeiro ao YouTube, antes de ir a um profissional de saúde, né? E a gente vê dentro das redes sociais, né, especialmente no TikTok, algumas trends que estão, inclusive, causando aí alerta entre os profissionais de saúde, que sugerem algumas práticas alternativas de bem-estar, como, por exemplo, se você sofre de apneia, coloca um esparadrapo na sua boca antes de dormir para resolver. Isso é uma das dicas que tinha no TikTok. Eu espero que ninguém tenha tentado e tenha tido, né, um sério problema com isso, mas isso é uma coisa que preocupa os especialistas, mas que a gente vê, né, com muita força, né, saindo, né, talvez dessa questão médica, mas indo para outros aspectos. Então, a gente trazendo aqui, né, a nossa metodologia, como que a gente chegou nisso? A gente tem o que a gente chama de método Prisma, né, que é a lógica, o pessoal um pouquinho mais velho aí que lembra do Pink Floyd, aquele disco do Pink Floyd que tem um raio super específico que ao passar pelo prisma ele se desdobra em várias cores, né? Então, o método Prisma é essa lógica da gente encontrar consumidores modelo, né? Consumidores que já estão vivendo no futuro, ou consumidores que representam o lado humano das coisas, para a gente ver, a partir desses comportamentos típicos, o que, que é humano, o que, que a gente consegue abrir, né? E que serve para todo mundo, justamente porque é humano. E daí a gente chegou nessa tendência, né, da autoridades por experiência por meio do prisma de saúde. A gente estava fazendo uma pesquisa sobre o futuro da saúde e a gente tinha a hipótese de que o futuro da saúde é uma saúde cada vez mais conectada, cada vez mais de automonitoramento. E a gente pensou, poxa, quem que hoje já vive se monitorando? E a gente lembrou dos diabéticos. Para quem não sabe, pessoas, especialmente os diabéticos tipo 1, eles têm uma rotina que é uma rotina muito puxada em termos de monitoramento, porque eles precisam constantemente ver quanto que está a glicemia, fazer as contas para aplicar insulina. São pessoas que estão ali, né, muito tempo fazendo esse autocontrole. E a gente foi olhar para essa comunidade, que é uma comunidade específica, né, que tem suas lógicas específicas. A gente mergulhou nessa comunidade, né, no que na antropologia se chama de etnografia, e a gente chegou em algumas descobertas, tá? Primeira descoberta é que existe uma desconfiança nas autoridades, né? Os médicos e outros profissionais da saúde eram vistos como essas figuras que são muito distantes. Poxa, eu tenho diabetes, o meu médico está falando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, mas ele não tem diabetes, ele não sabe, ele não consegue compreender qual é a minha dor, né? Então, eu me afasto, me distancio desse médico, me distancio desse profissional da saúde, quando eu entendo que ele não consegue ser empático a mim, ele não sabe o que eu sinto. E dentro disso surgem esses novos modelos de liderança, né? Esses líderes dentro dessas comunidades são pessoas que, de certa maneira, compartilham, de certa maneira não, elas completamente compartilham essa experiência. São pessoas que superaram a diabetes. São influenciadores específicos, claro, superar aqui é com muitas aspas, mas é a lógica de eu tenho diabetes e eu sou uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, eu dominei a minha doença, não deixei a doença me dominar. E tudo isso gera o que a gente viu, né, como um mercado paralelo. Essas figuras, muitas vezes elas têm literalmente produtos, né, e troca de produtos, troca de informações
muito mais efetivos do que, de repente, o tradicional, o que a gente conhecia ali dentro das autoridades médicas. A gente trouxe aqui essa influenciadora, microinfluenciadora, que é a Bia Share, ou Biabética. Ela tem diabetes tipo 1 e ela é uma grande, grande, grande referência para milhares de diabéticos que acessam. Ela tem um portal, ela é uma influenciadora de Instagram, de TikTok, mas ela também tem um portal chamado Biabética, e que ela oferece dicas, livros de receita e até mesmo venda de sensores de glicemia, né? Então, para muitos dos seus seguidores, ela é esse espelho, né? Ela é onde as pessoas buscam essas referências, porque ela experimenta, né? Ela tem essas experiências com a diabetes e ela conseguiu ali, de certa maneira, vencer fases mais agudas da doença, né? Então, ela é uma influenciadora, uma micro-influenciadora que chama muita atenção nisso. Mas isso não fica restrito apenas à saúde. A gente vê, por exemplo, o influenciador CLT, né? Tem algumas empresas, como é o caso da concessionária Honda, como é a PepsiCo, a M-Field, que eles estão usando colaboradores, né, como influencers da marca, pensando, né, nesse brand employer. Então, a PepsiCo, por exemplo, ela oferece cursos de influencer marketing para os seus colaboradores, né? A Gabriela Macário, ela é uma das influencers mais populares da marca, ela divulga ali a sua rotina dentro da empresa e, com isso, atrai candidatos às vagas, né, nesses posts, o que ajuda a marca a se conectar com futuros e prospects, né, em termos de recrutamento. Temos aqui uma outra, daí novamente aquele momento que revela a idade, Ashley Tisdale, né, a atriz de High School Musical, ela tem uma marca chamada Being Freshie, que é uma marca de produtos para cabelo. A Ashley, ela revelou há alguns anos que ela sofre de alopecia, que é aquela doença que faz ter queda de cabelo, e ela se tornou uma grande referência, uma grande especialista nisso, né, nos cuidados para cabelo, expondo essa vulnerabilidade dela. Imagina, ela é uma atriz, né, de uma franquia muito conhecida, muito famosa, e que se colocou como essa pessoa que sofre de alopecia, mas que ela foi atrás, ela se especializou e ela criou toda uma linha de produtos para cuidados com o cabelo. É uma linha que faz muito sucesso, justamente porque ela mostrou essa vulnerabilidade, mostrou como esse espelho. Então, né, fazendo um fechamento aqui sobre essa tendência, o que a gente vê, né, nessa autoridades por experiência e esse consumidor que está em busca de referência, é o momento em que ele retorna ao próprio mundo particular, né? Eu importo, e se eu não sei direito qual é o caminho que eu devo seguir, eu vou procurar por pessoas que estão próximas a mim, não próximas no sentido físico, de proximidade, mas que estão próximas dentro dessa lógica, né? Que tem o mesmo problema que eu, que tem essas experiências compartilhadas, né? Então, é uma lógica muito do sobre mim, sobre eu e o mundo, e como eu vou construir a minha trajetória daqui para frente. Ana, antes Oi. de passar para a próxima tendência, só comentar uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante. É, essa tendência, especialmente, ela é muito relevante para o mercado da comunicação, porque ela é uma tendência que ela fala sobre uma migração da autoridade da comunicação. Se há pouco tempo atrás a autoridade ela estava, isso que a Ana comentou, né? Ela estava dentro dos escritórios, dos consultórios e dentro dos grandes prédios corporativos das marcas. Hoje a autoridade está nas ruas e está nas pessoas comuns, né? Quando a gente vê, por exemplo, dentro dos influencers, né? Dentro da creator economy, a gente tem visto um crescimento muito grande de engajamento com micro-influenciadores, porque os grandes influenciadores já são vistos cada vez mais como figuras distantes, eles estão próximos das lógicas da celebridade. Mas a gente vê consumidores que estão buscando oportunidades de se identificar. Então, isso é um desafio muito grande para as marcas, porque as marcas são autoridades tradicionais, né? Só que a autoridade das marcas, ela tem sido, essa autoridade tem sido contestada cada vez mais. E acho que dentro do mercado da comunicação, isso é muito importante a gente levar em conta de que cada vez mais a gente precisa pensar numa comunicação que é horizontalizada, que é uma comunicação mais próxima, né, das pessoas, que é até meios de comunicação que são mais próximos das pessoas, né? Então, todas essas tendências que a gente está falando, por exemplo, também a primeira, né,
da Independência Bluetooth, que mostra sobre essas pessoas que não querem se comprometer, né? Que não querem se conectar por muito tempo, elas querem ter uma boa experiência e acabou. Isso tudo é muito interessante quando a gente pensa estrategicamente, né? Isso pode nos orientar estrategicamente como profissionais de comunicação, de agências, né, de comunicação interna, de publicidade, por aí vai. Só esse Sim, parênteses. vários desafios, né? Bom, então indo agora para a terceira e última tendência que a gente vai apresentar agora, né, hoje, é a intimidade livre. Então, né, a Débora Seco, ela é uma celebridade que vira e mexe agora, ela recentemente se separou, então vamos aguardar os próximos capítulos, mas ela estava chamando muita atenção, né, assim, no último ano, quando ela começava a falar sobre sexo de maneira muito aberta, né, sobre o casamento dela, sobre sexualidade, né, e tal, tal, tal. E uma coisa que a gente observou, identificou, bom, sexualidade em sociedades ocidentais, né, ainda mais numa sociedade como a brasileira, é um grande tabu ainda. E a pandemia, justamente porque estávamos, né, no lockdown, estávamos sem tanto contato humano, a pandemia, ela contribuiu muito para essa redescoberta do sexo. E o sexo, ele começou a ser tratado, né, por alguns atores aí da sociedade, né, atores no sentido de agentes e não no sentido de profissionais de atuação, como um ritual de autoconhecimento e principalmente de autocuidado. Então, né, quando a gente está falando aqui, o que antes era fetiche e tabu, agora a gente vê como saúde, né? A gente tem aqui uma estimativa de 121 bilhões de dólares de movimentação global do mercado de bem-estar sexual. E veja bem, não é bem-estar, só bem-estar, é especificamente do bem-estar sexual até 2028, né? Então, o sexo, ele passou a ser ritual, né? O sexo é o ritual e sexualidade como uma expressão, né? Como identidade. Então, a gente vê várias trends aí, como sexed, sex positive, praise kink, que acumulam milhões de visualizações e revelam justamente essa busca, né? Como costurando com o que a gente viu lá atrás, né, das pessoas pesquisando coisas no TikTok, utilizando o TikTok como uma ferramenta de busca. Essas trends, elas revelam essa busca por maior informação, autoconhecimento e também sobre educação sexual. Tá? Então, para falar aqui sobre isso, né, para não ser só mais olha só, é a Débora Seco que está falando sobre sexualidade, a Débora Seco é só um sintoma, é só uma das manifestações que a gente vê, né? A gente está olhando para essas narrativas culturais. Então, essa metodologia, né, que é uma metodologia proprietária aqui da Balt, a INC, ela mescla análise histórica, monitoramento midiático, antropologia do consumo e trendspotting, né? Então, no INC, a gente olha para o passado para conseguir entender o que a gente está vivendo hoje e, assim, encontrar o futuro. E, assim, a gente conseguir desenhar, né, como que esse futuro vai ser, fazer pelo menos ali um esboço, um rascunho desse futuro. Então, o que a gente está vendo aqui tem algumas informações. Em 1960, teve o que a gente chama, né? A gente não, né? Os estudiosos chamam de revolução sexual, que foi a partir da criação da pílula anticoncepcional, né? A gente já tinha outros métodos contraceptivos, camisinha é datada aí de milhares de anos, né? Tem até, eu lembro da história de que a Cleópatra usava um tipo de camisinha na época dela lá no Egito, mas a pílula anticoncepcional, ela foi revolucionária do ponto de vista de reprodução feminina, porque foi a primeira vez que as mulheres tinham realmente o controle sobre a sua fertilidade, né? Sou quero ou não quero ser mãe. E daí alguns dados que impressionam bastante, né? A gente teve a nossa Constituição brasileira, ela é datada de 1988 e foi a primeira vez. Olha só, isso é bem surpreendente. Foi a primeira vez que as mulheres foram reconhecidas como iguais aos homens perante a lei. Antes existiam algumas diferenças.
Em 2018, olha só, né, a gente precisa ver que são grandes saltos de tempo, né, são distâncias muito longas. Entre 2018 e 2021, a gente viu esse boom das sexy techs e de novos modelos de relacionamento, né, o próprio Modem, enfim, como a gente está falando ao longo dessa apresentação toda. Em 2023, um crescimento muito grande de influencers e programas sobre sexualidade, falando de maneira muito mais aberta, e que escapa da questão do fetiche, né? Eu lembro ali nos anos 2000, a MTV tinha programas, acho até com aquela Penélope Nova, que falava de sexualidade, mas era um programa que passava 1 hora da manhã, era todo cheio dos tabus, ele era todo fetichizado, e hoje a gente vê as pessoas falando sobre sexualidade de maneira muito mais aberta. E isso indica que no futuro é o que a gente está chamando dessa tendência de intimidade livre. Então, quando a gente está vendo intimidade livre, é essa junção, essa união da tecnologia e sexualidade, né? Então, o bem-estar, que não é uma novidade, mas o bem-estar hoje ele não está mais restrito apenas às aulas de yoga, velas aromáticas, né? Mas os consumidores hoje eles buscam por experiências mais intensas e ainda mais personalizadas. Então, o que a gente vê para o futuro são essas sex techs que estão empoderando, né? Então, sex techs são empresas que têm foco em tecnologia e sexualidade, que estão em grande crescimento, como eu já falei antes, e elas estão muito voltadas para o empoderamento da sexualidade feminina, né? Sobre essa importância da sexualidade como uma expressão, como uma identidade e como alvo desse empoderamento, né? Como uma potência para empoderar mulheres. Saúde reprodutiva em foco, então a gente tem alguns cases como a Fertifá, que elas oferecem assistência personalizada, né, para empregados que estão vivendo menopausa, por exemplo, ou sofrendo com DSTs, ou até mesmo desejando iniciar famílias não tradicionais, né? Eles têm todo esse tipo de assistência ali de acordo com a necessidade dos colaboradores. E uma outra questão que a gente vê também é que diversidade não é algo opcional, né? A sexualidade hoje ela está na mídia, ela está nas redes sociais, e isso com certeza impacta a adoção de medidas de bem-estar no interior das empresas, né? As empresas cada vez mais, principalmente empresas muito grandes que estão ali, né, dentro de ESGs, né, do ESG, diversidade é muito importante, é fundamental, é uma realidade, né, essa inserção, essa inclusão de pessoas diversas, e isso traz uma série de desafios e que, né, o pessoal precisa aí tá de olho. Então, eu trouxe aqui, gente, opa, não creio. Eu vou passar rapidinho, porque o vídeo, ele é um pouco erotizado, e o YouTube não vai deixar passar. Mas temos aqui a Pente Nova, que é uma sextech, é uma marca brasileira, que ela é pioneira em bem-estar sexual, e é pioneira porque, olha só, ela foi fundada em 2018 por Isa, Lola e Derek, e ela tem produtos, ela tem foco em produtos para pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. Ela lançou recentemente esse vibrador, que é o Plim Varinha Mágica, que é um vibrador 360 graus, né? Que ele é vendido como, e as aspas são deles, isso é uma oferta deles, um mimo perfeito para massagear todo o corpo e para você levar aonde quiser. Infelizmente, por conta das restrições aqui do Zoom, não deu para passar o vídeo, mas eles mostram fazendo massagem no pescoço, coloca na bolsa. Então, rola essa coisa assim, tô aqui, né? Não estou no home office, estou na empresa. Deixa eu dar uma passadinha ali no banheiro, né? Enfim, fica aí a sugestão para isso. E a Pente Nova, ela é muito inovadora e ela é muito interessante porque ela acredita e ela incentiva, né? Que a sexualidade precisa ser vivida com liberdade, responsabilidade e respeito. Então, fazendo o fechamento aqui, eu prometo, já estamos encerrando a palestra, a intimidade autocentrada, né, a liberdade em sua completude, né, essa ideia de você ser livre para ser quem você quiser ser, né, para ser quem você realmente é, para expor ao mundo a sua verdade, né, a sua liberdade. Então, amarrando aqui essas três tendências que a gente trouxe, o que a gente vê, né, essas tendências de comportamento, elas indicam um consumidor mais ávido por conexão, autocentrado e buscando maior liberdade.
Bom, encerrando só com uma frasezinha aqui que a gente gosta bastante: o mundo sempre se ilumina quando você faz algo que não existia antes, do Neil Gaiman, porque sim, About é um reduto de pessoas geek e nerds que gostam, né, desse tipo de coisa. E novamente, muito obrigada. E agora a gente vai abrir para perguntas, enfim, a gente vai bater um papinho com vocês. Maravilha, maravilha, Ana, Lucas. Acho que eu queria fazer uma pergunta. O Lucas já até na segunda tendência que ele apresentou, ele fez uma relação bem conectada com a comunicação. A história dos micro-influenciadores, tal, essa busca por autoridade, etc. Nesse terceiro ponto que vocês apresentaram, como é que a gente faria uma adaptação à nossa realidade de agência? Como é que vocês poderiam ajudar nisso aí? A questão uma coisa que a gente tem visto e que é muito interessante sobre essa tendência da intimidade livre é um movimento que a gente tem visto na sociedade, que é um movimento de transformação de como se vê e se pensa o sexo, né? É isso que a Ana falou, essa mudança do sexo de um lugar de fetiche e de tabu para um lugar de saúde e bem-estar. Mas isso é uma coisa que tem acontecido na sociedade, ainda é tabu em muitos casos, mas tem acontecido. Agora, quando a gente vai para dentro do mundo corporativo, esta mudança ainda não aconteceu. É uma mudança que tem acontecido. E que aí sim uma tendência. A gente vê, por exemplo, a própria Pente Nova e várias outras sex techs estão investindo alguns milhões de dólares em produtos e projetos para o interior de empresas, para projetos de bem-estar sexual dentro das empresas, né? Por exemplo, é o caso dessas assistências à reprodução assistida, assistências, né, a, enfim, diversas outras necessidades. Toda essa questão que envolve, há pouco tempo atrás, tem até uma série, não sei se vocês já viram uma série da Apple chamada Ruptura. Eu sempre falo dessa série, mas que é uma série que mostra uma pessoa que ela rompe, quando ela entra dentro do trabalho, ela é o profissional. Quando ela sai, ela tem a vida pessoal. E essa série ela mostra de forma muito clara como era a nossa sociedade há pouco tempo atrás. Dentro do local de trabalho, a gente era, sei lá, o Lucas corporativo. É diferente do Lucas pessoal. Mas o que a gente tem visto é que só existe um Lucas, uma Nicole, um Newton, uma Ercília, uma Ana, né? E esta mesma pessoa, ela precisa ser cuidada em todos os aspectos, em todos os lugares onde ela estiver. Então, temas como família, como sexo, como relações, têm sido cada vez mais explorados dentro das empresas. E a gente entende que essa é uma tendência que ela envolve muito ainda a questão de comunicação interna mesmo, né? De uma comunicação mais inclusiva, de uma comunicação mais direta sobre isso. A gente sabe que tem empresas e empresas, tem empresas que são um pouquinho mais formais, né? Mas a gente entende que tem por parte do consumidor e, por consequência, do trabalhador, uma demanda cada vez maior por estar num lugar que cuide dele não só como um profissional, mas como uma pessoa. E cuidar como uma pessoa envolve também falar de sexo, né? Envolve também falar de gênero, envolve também falar de relacionamentos. Então, a gente vê como se fosse uma curvinha, né, de uma demanda crescente. A gente está vendo entrar no mercado de trabalho pessoas de 18, 19 anos que já têm isso de forma muito clara. Talvez seja difícil quando a gente pensa em uma pessoa de 50, 60, mas quando a gente está pensando em pessoas de 18 que já falam sobre isso abertamente, a gente aqui, né, Ana, a gente é professor de graduação, e os nossos alunos falam abertamente sobre tudo isso, entendeu? E com todo mundo, e falam, levanta a mão para falar em sala. Então, isso é um tema que tem sido cada vez mais explorado. Essas pessoas estão chegando no mercado de trabalho e elas estão esperando que nas empresas onde elas estão também haja essa liberdade, né? Então, acho, Nilton, para te responder, que é uma tendência que ela tem um impacto muito grande, principalmente em comunicação organizacional e comunicação interna. Até porque, né, a gente está tratando aqui sexualidade como identidade, né? Então, quando a gente está falando de identidade, para a comunicação isso é muito importante, né? Às vezes algo que pode parecer muito simples, como um boa tarde a todos,
pode ser ofensivo para uma pessoa, né? Uma pessoa que não se encaixa nos padrões binários da nossa sociedade, e cada vez mais as pessoas estão se sentindo assim e estão dando voz, né? Estão se expressando, né? Então a sexualidade é muito isso que a gente está vendo, esse movimento dessa intimidade livre. A minha intimidade, ela não vai mais ficar restrita às quatro paredes do meu quarto, à minha casa. Até porque o próprio trabalho, como a gente está aqui, vocês estão vendo a minha casa. Vocês poderiam estar vendo a minha calopsita, se eu estivesse aqui do meu lado, né? O home office, ele trouxe as pessoas para dentro da nossa casa. E isso, especialmente, né, pensando, né, não é o meu caso, mas, de repente, alguns colaboradores que, por exemplo, podiam estar dentro do armário, né? E que, quando vão para o home office, têm essa intimidade exposta, né? De maneira forçada, no caso da pandemia. Então, o que a gente vê é isso, essa intimidade livre, né? A minha intimidade, ela não vai mais ficar restrita à minha casa, ao meu quarto. Eu sou quem eu sou em todos os lugares. E quando a gente está falando disso como identidade, né, como pessoas, a comunicação ela é fundamental para a gente ter uma comunicação mais inclusiva. E o fato, né, o Lucas ainda comentou, tem empresas que são mais formais, mas a formalidade não exclui a inclusão, né? A formalidade é sobre o tom que você fala, né? Mas a inclusão, a diversidade, ela tem que estar também dentro de empresas formais, E né? tanto é interessante que o argumento de venda do vibrador da Pente Nova é leve para todos os lugares. Então você coloca dentro da bolsa e ou seja, não é uma relação sexual ou de bem-estar sexual que fica dentro de casa. Não, é uma coisa para você colocar na sua bolsa e você levar para onde você for. Isso Não já é para estar no mostra, criado né, que mundo, né? uma relação, uma questão com sexo de que sai de casa e vem comigo aonde eu estiver, tá na minha bolsa, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta para Lucas e para Ana? Se ninguém tiver, também encerraremos aqui nossa conversa, mas aí a palavra está aqui com vocês. Acho que não, Lucas. Acho Tem que, não? Fiquem à acho que vontade. Gente, olha só, o que que a gente quer fazer aqui também, eu acho que é importante. Eu vou pedir para o, deixa eu ver, eu acho que o Daniel está aqui. Eu vou pedir para o Dani mandar no chat, por favor, Dani, os nossos LinkedIns, tá? O da Ana e o meu, tá bom? Manda o link aqui pro pessoal. Então, aguenta aí, o Dani vai caçar. A gente não tava, ele não estava esperando, tá? Então a gente fala de última hora, mas não tem problema. Ele manda aqui para vocês, tá? Para vocês entrarem em contato com a gente. Às vezes a gente fica meio sem graça, né, de fazer pergunta para todo mundo, mas olha, a gente está disponível, inclusive para a galera que está assistindo aí online, e vai assistir a gravação depois. A gente está disponível para conversar mais sobre esse e outros assuntos, né? A gente trouxe, como no início a Ana mostrou, é um report que tem 9 tendências. A gente trouxe 3 delas e en passant, que essas tendências elas caem de formas, elas descem de forma diferente para de acordo com o mercado em que você está. Então, se você é do mercado da alimentação ou se você é do mercado da, da da moda, essa mesma tendência ela vai descer de formas diferentes. Então, às vezes, você quer, por exemplo, que a gente chegue na sua agência e a gente converse um pouco mais e que, de repente, olha, eu gostei muito, será que vocês podem falar um pouco mais? Eu sou da área tal, será que vocês podem falar um pouco sobre isso? A gente se disponibiliza, né? A gente tinha conversado, né, Newton, sobre se disponibilizar a fazer isso, tá, gente? Aí de forma como cortesia para a gente ir nas agências aí de vocês, para a gente falar mais, de repente, sobre algum assunto que interesse. Para isso é só entrar em contato aí com a gente pelo LinkedIn, ó, o Dani já mandou, então a gente espera a conexão de vocês. E qualquer dúvida podem entrar em contato, podem falar, a gente vai combinando por lá mesmo, tá bom? Inclusive, a gente... inclusive, inclusive, Lucas, você falou foi importante, porque eu vou até pedir para as meninas da Abracom, quando disparar o link da gravação, a gente até colocar a pesquisa completa. E a turma Coloca a já vai pesquisa ver, já vai completa olhar. e É, coloca os nossos perfis no LinkedIn, pode colocar também. maravilha, vou até mandar para elas aqui. Posso fazer Fala, uma Dani. pergunta aqui no finalzinho? Pode. Pode.
Na verdade, eu fiquei foi refletindo aqui sobre o que vocês trouxeram, Lucas. E assim, a gente vê essa questão da ruptura, eu acho que a gente tem sentido isso no ambiente organizacional, que o ambiente corporativo, né? A gente sente muito que essa ruptura ela já não é tão clara como já foi um dia, né? Do profissional e do pessoal, as coisas se misturam muito hoje. Então, tem a questão da ruptura, tem a questão dessa liberdade, né? Como é que se chama? Intimidade Intimidade livre. livre, né? E tem tudo isso. E aí eu fiquei me lembrando aqui de um dos riscos apontados lá no Fórum Econômico Mundial, que me chama muita atenção sempre, que é a desilusão do jovem, né? Então, eu não consigo, sabe, fazer um paralelo dessas questões todas. Você tem uma ruptura, você tem essa questão da busca pela autenticidade, mas você ainda tem uma desilusão que é apontada como risco mundial, sabe? Eu não sei se é um momento de reflexão para todos, se, né, se essa geração, se o Gen Z não se encontraram ainda. Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu acho que assim, primeiro que falar de geração é sempre muito complicado, porque geração são recortes, são estereótipos, né, que a gente faz para encaixar pessoas que nasceram dentro de um mesmo período e muitas vezes não leva em consideração onde elas nasceram, quais foram as experiências delas, são generalizações, né? Mas eu acho que bom, acho que tem dois pontos aí. Muito obrigada, Jane, pela sua fala. O primeiro ponto é que daí não tem a ver com geração, mas tem a ver com a fase de vida. Muito difícil, né, com 18, 19 anos, a gente saber o que a gente quer. Eu, por exemplo, com 17, entrei na faculdade de psicologia. Com 18, descobri que eu não precisava fazer psicologia, eu precisava fazer terapia. E eu saí da faculdade de psicologia, e daí eu fui tentar a vida em outra coisa. E até que eu disse, não, acho que eu gosto de publicidade. Fui fazer publicidade achando que eu queria trabalhar em cinema. E daí, com 6 meses de curso, eu percebi que eu gostava mesmo era de fazer pesquisa. E eu fui para pesquisa e de lá fiquei até hoje, né? Mas eu já estava com 21 anos. Então é muito difícil, né? Pessoas jovens, independente de qual é a geração que elas pertencem, saber realmente terem certeza do que elas gostam, do que elas querem fazer. E gente aí com 40, 50 anos decidindo mudar de emprego, mudar de vida, eu quero fazer outra coisa, né? E especificamente sobre geração Z, isso é uma conversa que a gente tem muito internamente. Tem uma questão, e daí voltando para a pandemia, a geração Z, primeiro que assim, tem duas gerações Z dentro da geração Z, né? A geração Z um pouquinho mais velha, a pandemia ela rasgou, assim, ela entrou no momento em que ela estava ou entrando na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, e teve um determinado impacto. Geração Z mais nova estava saindo da infância, pré-adolescência para a adolescência, né? Então, pessoas, eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que, quando estourou a pandemia, ela estava com 14, quando a gente voltou, saiu, né, do lockdown, estava com 17, terminando o ensino médio. São momentos de mudanças muito fortes para qualquer um, né? E momentos em que a socialização importa muito. E essas pessoas foram para novos ambientes, elas estavam entrando em novas fases de vida no momento em que elas estavam dentro de casa, né? Tinha muita gente que ficou 2 anos de faculdade sem ter pisado na faculdade, que começou um trabalho e não pisou no escritório, nem tem um escritório para visitar. Então, não tem como a gente não levar isso em consideração, né, na maneira como as pessoas estão se comportando, né? Eu acho que ainda a gente tem alguns indícios, já tem pesquisas mostrando algumas coisas, mas do ponto de vista, né, mais humano, talvez a gente precise. Não foi o que a gente viu, né, não era o nosso foco dentro dessa pesquisa, mas eu acho que é muito interessante ter pesquisas mais específicas para a gente entender o impacto, né, que a pandemia, que essas grandes mudanças sociais, né, e culturais que a gente sofreu, teve numa geração que ela é cortada pela pandemia em momentos muito, muito, muito importantes da vida, né? Eu tinha 30 anos quando a pandemia estourou, então eu estava mais... Eu mudei menos, né? Eu mudei pouco
do antes e depois da pandemia. Agora, alguém de 14 que está com 17, mudou muito, né? Então, isso tudo são ponderações que exigem, né, demandam mais pesquisa, né, para a gente conseguir falar. Mas é um tema super importante, né, que precisa ser visto com bastante atenção. Tá bom, obrigada. Obrigado, Jeane. Maravilha, pessoal. Vamos então finalizando aqui nosso webinar, agradecendo a todo mundo que ficou aí com a gente. O link da apresentação vai ser disponibilizado para todos, com o LinkedIn dos meninos e também a pesquisa completa. Reforçando o que o Lucas falou, a gente tinha alinhado isso antes, que eles estão à disposição, o pessoal da Balt, para fazer essa explicação nas agências, explanar sobre os outros pontos, aprofundar algum específico. Os meninos são bem parceiros aí, estão super abertos para ajudar. Tá bom? Obrigado a todo mundo, um abraço e um bom restinho de sexta. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Valeu, tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal.